Olá, galera do oitavo ano A e B. Retomamos aqui as nossas aprendizagens e a gente vai iniciar um novo percurso. É o percurso 8 do teu livro didático, do nosso livro de Geografia. E a página é a 74, página 74. Esse novo percurso vai tem aprendizagens sobre os problemas das cidades latino-americanas. Visto que os conteúdos passados nossos falávamos dos fluxos migratórios na América Latina, ok? Nós fizemos uma boa aprendizagem com relação ao que é migração intrarregional na América Latina, referente à América Latina, migrações extrarregionais, ok? Nós aprendemos sobre essa nova regionalização do espaço americano, toda a América, de norte a sul, mas do ponto de vista linguístico. Quando existe a América Latina, essa obviamente que a gente vai estar estudando, ok? E a América anglo-saxônica. O que acontece? A partir de agora, o tema central nosso é processo de urbanização, cidades, as cidades na América Latina. Para tanto, a gente vai para um breve histórico, na tua página 74, ela deixa bem claro que, quando se fala em urbanização, vou até pôr aqui no quadro, o processo de urbanização, na América Latina, ela é tardio. Isso, no Brasil, nossos vizinhos, até chegar no México, porque na parte norte, onde tem Estados Unidos e Canadá, ok, pronto, é a América anglo-saxônica, mas as outras dezenas de países compõem a América Latina. E do ponto de vista de formação de núcleos urbanos, ok, formação de cidades, de municípios, é tardio. Porque, veja bem, deixa bem claro a tua página 74, olha aqui no primeiro parágrafo, né, que, historicamente, os Estados Unidos da América, a Europa Central, começou o seu processo de urbanização ainda no século XVIII para início do século XIX. Ok? Começou, bem antes nosso. Está aí, ó, entre os séculos XVIII e século XIX. Devido ao quê? Ao paralelo, perdão, não é nem paralelo, é em função de, nesse mesmo período, meados do século XVIII, início do século XIX, quer dizer que é o impulsionamento da indústria, revolução industrial. Então, que nasceu na Europa Central, expandiu-se para os Estados Unidos de forma rápida, e o Japão, por exemplo, também. E veja bem, e o processo se deu assim, formação do processo de industrialização, as firmas, as indústrias, e se deu da seguinte forma: nos centros urbanos, com a instalação de indústria, houve a migração de pessoas do campo para as cidades, onde as indústrias estavam sendo instaladas, em busca de emprego, para trabalhar. Então, esse processo conhecido como êxodo rural. Então, nesse período, século XVIII, início do século XIX, já a Europa Central, os Estados Unidos, já estavam com com enormes centros urbanos. E a nossa América Latina já foi de forma tardia. É interessante mostrar para vocês um paralelo da página página 74 do nosso livro didático, tem como referência o ano de 1960, ó. Colocar aqui, o ano de 1960, atentai bem, você do outro lado da tela, estudante de geografia, vamos nos situar. O ano de referência, que a gente vai estar colocando as taxas de urbanização de algumas regiões do planeta, incluindo o Brasil. Então, em 1960, a taxa de urbanização. Como é que se dá a taxa de urbanização? Pega a geografia, pega a quantidade de pessoas total de um país que estão na zona rural e a porcentagem da que estão na zona urbana. Então, a taxa de urbanização em 1960 do Reino Unido
praticamente já chegava, o livro de vocês deixa bem claro, a 88%. Ó, pessoal, 1960, há décadas atrás, Reino Unido e Inglaterra praticamente já estava com quase a total da população urbana, morando em centros urbanos, em cidades, 88%, em 1960. Vamos já ver que nesse mesmo período, como é que era a taxa de urbanização no Brasil. Vamos já ver. Mas o livro nos dá outra referência, Estados Unidos. Estados Unidos da América. Qual é a porcentagem? Você que está com o teu livro didático aí do outro lado da tela, é necessário sempre visualizar a nossa aula, estar com ele, que você recorre às informações do livro, mapa, legenda, gráficos, gravuras, desenhos, mapas, enfim, ilustrações. E os Estados Unidos, você vê que já estava com 70%. 70% da taxa de urbanização era americana em 1960. 70%. Percebe que os Estados Unidos é um país gigantesco, de dimensões continentais. Os Estados Unidos é enorme. E já conseguia, em 1960, estar com a taxa de urbanização 70%. O teu livro didático, que também é o meu, nos coloca a taxa de urbanização da Alemanha. Alemanha, Europa Central. A Alemanha está com 76% da sua taxa de urbanização. 76% já o pessoal morando na zona urbana. Agora vamos fazer referência ao Brasil. Nesse mesmo período, veja bem, a taxa de urbanização brasileira, Brasil, vou puxar a seta aqui, vamos colocar aqui para baixo, que eu estou em ordem decrescente, praticamente, taxa de urbanização brasileira em 1960, apenas 45%. Mas mesmo assim, o Brasil, esse número é um número relevante, dado a extensão territorial do nosso país, que também é de dimensões continentais. Nosso Brasil tem 5 grandes regiões. O nosso Brasil ele tem mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Veja bem, em 1960 já atingíamos a marca de 45% da taxa de sua taxa de urbanização. Ok? Mas aí a gente faz também um comparativo. Nesse mesmo período, a América Latina, já que estamos estudando a América Latina, 1960, aí eu já falo de a média da taxa de urbanização da América. Aqui eu estou colocando país por país. 1960, sua taxa de urbanização. América Latina, que compreende dezenas de países, e o Brasil está, e já aprendemos na outra unidade, a regionalização América Latina, são todos os países da América, exceto Estados Unidos e Canadá. Então, a taxa da América Latina, que é uma área regional ampla, mais de dezenas de países, já estava com 40%. Ok? Vocês podem observar isso no teu livro da página 74. América Latina, taxa de urbanização 40%. Ok? Então, a gente pode dizer, no caso do Brasil, em 1960, compreende a nossa interpretação aqui. Olha. Se em 1960 a taxa de urbanização brasileira era de 45%, então, nesse período, 1960, a população brasileira era predominantemente rural. Rural, que estavam com, em média, 60% a 65%, 60% morando em zona rural. Ok? Então, veja bem, entretanto, a gente vai fazer agora um paralelo, veja bem, estamos em 1960, dados, referências de taxa de urbanização de algumas áreas ou regiões do planeta, incluindo o nosso Brasil, mais de 1960. Agora eu vou colocar 1914. Então já estamos no século XXI, nós já estamos, 1914, já na era moderna, é o chamado mundo contemporâneo, porque em 1914 a data já está próximo de 2021, obviamente, então 2014.
Olha como é que configurava as taxas de urbanização de algumas áreas. Diz o seguinte no teu livro didático, né? Que a população urbana mundial, 54%. Olha, taxa de urbanização mundo, vou colocar mundo, 54%. Então, a média da urbanização mundial, 54%. Ou seja, em 2014, de todos os países que existem no globo terrestre, mais da metade do povo, um pouco, 54%, 4% a mais. Então, mais da metade da população mundial, um pouco, já vive em cidades. Já convive em centros urbanos, ok? Isso, a taxa mundial. Aí a gente segue mostrando referências, o teu livro didático dá estimativa para 2050. Em 2050, olha a estimativa. Espera-se que no ano 2050 a população mundial atingirá o quê? 66% em 2050. Então, na prática, pessoal, a gente vai fazer a interpretação aqui no nosso livro didático, na página 74, você tem um gráfico que define muito bem a situação já em 2018, bem mais recente, próximo dos tempos atuais. América Latina, população urbana e rural. Diz o seguinte, esse gráfico é ilustrativo e enriquece a aprendizagem. Diz o seguinte, que 80,7% da América Latina em 2018 mora em cidades. Ok? E apenas 19,3% mora na zona rural. Isso são dados de 2018, taxa de urbanização na grande América Latina. Já coloca que 80,7% de todos os latino-americanos convivem em centros urbanos. É a taxa, ok? E aqui a gente vai estar mostrando para você na página 75, tem um mapa. Este mapa mostra os aglomerados urbanos de 2015. Mas é interessante mostrar para você que na América Latina tem quatro grandes regiões metropolitanas. Na América Latina há 4 grandes regiões metropolitanas. Posso assegurar para vocês que São Paulo, no Brasil, Rio de Janeiro, no Brasil, Cidade do México, que é a capital do México, também é uma região metropolitana. Buenos Aires, na Argentina. Você vai encontrar aqui, ó, na página 74, as 4 regiões metropolitanas da América Latina. Vamos lá de novo? São Paulo, Rio de Janeiro, Cidade do México, capital do México, e Buenos Aires, capital da Argentina. São as 4 grandes regiões metropolitanas da nossa América Latina. Então, pessoal, na próxima videoaula a gente dá sequência e iremos falar dos principais problemas enfrentados nas cidades latino-americanas, ok? Problemas de ordem de infraestrutura, problemas de violência urbana, problemas econômicos, estruturantes. Continuamos na próxima videoaula. Forte abraço a todos. Vamos estudar, e tirar